Seja bem-vindo e bem-vinda ao Clube do Livro, seu programa diário de recomendação literária. Para você que ama ler, esse programa é para você. E para você também que não gosta de ler, tá tentando, não consegue, esse programa é para você também. Para você ter incentivo literário e se apegar aos livros e ter mais conhecimento, ser edificado, ser transformado por livros que são baseados nas escrituras, livros que apontam para o maior livro de todos, a Bíblia Sagrada. Então, fica aqui com a gente, já pega o seu cafezinho, vai escutando aí, passando o seu café, tomando o seu suquinho de laranja, seu tererê, quem sabe, e fica aqui com a gente que o papo vai ser muito especial. O tema de hoje, eu vou falar para você, santidade. E aí, você tem refletido sobre esse assunto? Sua vida é uma vida santa? Você tem buscado a santidade no Senhor? Várias perguntas reflexivas, né? Mas aqui você vai ter mais reflexão ainda com a nossa queridíssima Vitória Carvalho. Tudo bem, Vicky? Tudo bem, Lê. Prazer estar com você aqui de novo. Graças a Deus. A Vicky já falou de feminilidade aqui. A Vicky é muito especial aqui para a IPPTV, para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e principalmente para o Design Divino, que é uma das coordenadoras líderes, né? Líder, isso. Uma das líderes do Design Divino. Então, ela sempre tem conteúdo aqui para trazer. Uma pessoa que lê muito. Então, se lê muito, é digna de um clube do livro, não é verdade? Amém, amém. Vicky, o livro que a gente vai falar hoje é Brecha em Nossa Santidade. Primeira pergunta, antes de soltar a polêmica. Primeira pergunta, por que você decidiu ler esse livro? Eu decidi ler o livro porque eu queria ser mais santa. Eu quero ser santa, vou ler esse livro, do Kevin DeYoung. Isso, eu tava procurando lá como ser mais santa e aí veio a indicação do Brecha em Sua Santidade, de um autor que é muito bom, né? Uhum. Então, inclusive, partiu. Meu outro sonho de princesa é ter o Kevin DeYoung aqui, mas vamos Amém. continuar orando. Oremos, vou torcer também. Letícia tá muito internacional, quer trazer uns caras internacionais, quem sabe, né, gente? E Vicky, por que existe uma brecha muito grande na nossa santidade? Olha, eu vou responder com as palavras do autor, ninguém melhor que ele para falar. E qual que é a brecha? A brecha em sua santidade é que você não se importa muito com ela. É uma das frases do primeiro capítulo. Você sentiu Kevin. essa, querido espectador? Você sentiu essa alfinetada? Alfinetada não, né, irmã? Já Tapa na cara. É um soco. É. E ele começa o primeiro capítulo já trazendo essa ideia, né, do que é santidade, qual a importância e o quanto nós temos sido negligentes com a nossa santidade. Nós, enquanto igreja, né, que as igrejas muito pouco têm falado sobre isso, e nós enquanto cristãos. Uhum. Nossa, é verdade. Eu tava conversando esses dias com a Paola. A Paola já esteve aqui falando de piedade, que olha, os assuntos estão batendo aí, hein? Estão muito bons. E como que a gente falha na busca, né, no esforço pela santidade. E a gente sempre fala que a santificação, ela é 100% 100%, né? É 100% de Deus, é uma obra de Deus, e 100% obra do homem. Então a gente tem que se esforçar, a gente tem que se santificar. E me parece que é um assunto meio enojado, assim, né? Até mesmo no meio da igreja. Você falar de santidade, de assuntos que te levam a ter uma vida mais santa, parece que é caretice, né? Sim. Você já teve essa impressão conversando com os jovens, com a galera? Já, na verdade eu também já fiz parte de uma igreja, que eu não vou citar aqui para não gerar polêmicas, antes de vir para a IPP, né, eu sou do Piauí, então vim para cá há 5 anos, e no primeiro ano que eu fiquei em São Paulo eu estive em outra igreja, não era de uma igreja presbiteriana, então eu fiquei nessa igreja um período. E eu entrava e saía sem ser confrontada. Eu acho que eu nunca ouvi uma pregação sobre santidade nessa igreja. Então foi um período muito conveniente para a fase que eu vivi. E eu não era confrontada. Eu entrava e saía da igreja da mesma forma. Se eu tivesse pecado ou não naquele dia, se eu tivesse algum pecado de estimação dentro desse 1 ano que eu fiquei nessa igreja, eu nunca ouvi uma pregação sobre isso. E como é importante o papel comunitário nisso, né? O papel da igreja como um corpo de identificar as chagas, né? Identificar a lepra e sarar e cuidar, né? Cuidar das pessoas. E eu acho que é importante a gente falar sobre santidade nesse contexto. E
porque santidade deveria brilhar aos nossos olhos. Santidade deveria ser um tema que a gente tem prazer de conversar tomando um café, batendo um papo. E, na verdade, parece que é só julgamento atrás de julgamento quando a gente fala de santidade, né? Sim. Eu lembro que eu era de uma igreja que eu andava muito com os jovens, né? Com a galera da minha idade. E por algumas escolhas que eu tinha, né? De não aderir à cultura, né, comum, geral, que os adolescentes tinham. Por um entendimento pessoal mesmo. Não era nem porque nossa, a Bíblia diz... Mas era por um entendimento de... Eu acho que Deus quer isso, então eu vou fazer isso que Deus quer. Eu entendo isso da palavra. Eu, às vezes, chegava a ser até julgadora. De tipo, nossa, essa pessoa não entendeu isso da Bíblia, tá errado? Ela tá muito errada, né, Deus? Eu tô muito certa. É o famoso fariseu. Famoso fariseu. Eu caí no outro erro. Que tem o erro de você falar assim, não, libertino, né? Não, isso Ou não é santarrão, Deus, né? Ou santarrão. É. E eu era chamada de careta, né? Porque eu não fazia algumas coisas que a galera fazia. E eu ficava meio chateada, assim, tipo, gente, o pessoal da igreja deveria me incentivar a fazer as coisas certas, né? E contrapartida, às vezes eu era essa santarrona que, viu, não fazendo, eu sou super certa. Então acho que santidade é um assunto controverso, porque às vezes as pessoas não entendem o conceito, né, bíblico, e elas caem para esses dois lados. Ou elas são antinomistas, né, libertinas, ou elas são farisaicas e julgadoras, né, legalistas, de apontar sempre, você tá errado. Veja bem, não estou falando que a gente tem que ser simplista novamente, outro programa a gente falou a mesma coisa, mas estou falando que às vezes a gente tem que analisar as coisas com mais discernimento, com mais sabedoria, para que a gente possa refletir, exortar, consolar, enfim, fazer todas as coisas devidas pro nosso papel como cristão. Tem que analisar com santidade, né, Letícia? A gente tem que ser santo para analisar, né? Tem que ser santo. Eu acho que esse é um dos papéis. Mas, Vicky, pergunta aqui de ouro. Por que, então, que o cristão tem que buscar a santidade? Por que ela tem que ser tão preciosa na vida do cristão? O Kevin DeYoung, ele começa aqui com uma citação, já no primeiro capítulo, do J.C. Ryle, creio que seja assim que fala. E ele falava que nós precisamos ser santos porque esse é um supremo fim e propósito pelo qual Cristo veio ao mundo, né? Deus deu seu Filho para separar para si um povo santo, para ataviar uma noiva santa, né? Essa é a palavra utilizada. E tem outra coisa que ele trouxe assim muito interessante, que ele fala: olha, querido, eu vou fazer minha tradução livre, tá? Uhum. Amado, nós servimos a um Deus santo. Deus é santo. O Filho dele é santo. Os anjos são santos. As criaturas que vivem no céu são santas. E o povo que estiver lá no céu é santo. Você acha que vai ter o que lá no céu? Santidade. Você precisa ser santo. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se tu não se interessar por isso aqui agora, o que você quer fazer no céu? O que você acha que vai ter lá? Não é pool party, não, né? É verdade. Tradução livre, hein? Versão NTLH da Vitória. Mas é interessante pensar dessa forma, porque eu acho que é exatamente esse ponto que leva as pessoas a não desejarem o céu. Porque elas veem a santidade como algo entediante. Verdade. Quando, na verdade, a santidade é algo que nos faz parecidos com o nosso Criador. E eu acho que deveria ser, assim, o alvo de todo cristão, né? Amém. Eu não tô falando isso como, assim, o maior exemplo de santidade do século XXI. Não tô falando isso. Eu acho que isso é uma exortação pra mim mesma. Eu tô falando primeiro pra mim, de que eu deveria buscar mais a santidade. Eu deveria olhar pra esse tema e acordar todos os dias falando: eu quero ser santa como Deus é santo. Eu quero buscar a santidade com toda a minha força. Porque eu quero amar a Deus e eu quero refletir esse Deus que eu sirvo. Então, quando a gente olha pro céu com tédio, que eu já ouvi tanto isso, gente. Nossa. Ai, porque no céu vai ser um tédio, não vai ter nada. Porque assim, as pessoas se alegram com o que é errado pra fazer. Né? Com um pecadinho de estimação, com as coisas dessa vida, desse mundo. E elas não param pra refletir que a santidade é boa. E elas não são convencidas, elas não se deixam
pensar, nem questionar se a santidade é de fato tão ruim quanto elas levam em consideração. Né? E a gente ouvir isso de um não cristão, Letícia, é normal, porque o padrão do não cristão é aquele. O Augusto Nicodemos, ele fala no testemunho dele sobre, no período que ele se desviou, que às vezes as pessoas vinham para ele, você é triste, você não tem a alegria do Senhor. Ele falava que não era triste, ele estava curtindo dentro daquela vida errada ali, ele estava adorando fazer as coisas erradas, fazer as coisas do jeito dele, por estar inebriado pelo mundo, né? Então, quem não tem os olhos de Cristo, quem não foi lavado pelo Senhor, é como o porco que se deleita na lama do chiqueiro. Agora, por que nós temos cristãos tão desinteressados a respeito da santidade? Acho que esse é o visceral, né? Isso dói. E por outro lado, como você falou, também não falo como maior exemplo de santidade. E eu vejo na minha vida alguém que cresceu na igreja e que por muito tempo não se interessou por isso. E eu acho que todo mundo passa por esse momento, né? Todo cristão genuíno passa por esse momento de reflexão, de ver como que a santidade tem se desenvolvido na vida dele, né? E quando a gente começa a analisar esse ponto, a gente começa a mudar algumas coisas. E eu acho que o ponto da santidade não é nem questão de comportamento, né? O comportamento é só a casca, é só a superfície. O que a gente tem que tratar no que diz respeito à santidade é exatamente o nosso coração. A santidade não é a gente não adulterar, minha família é perfeita, eu nunca traí minha esposa. Não, a santidade tá nunca desejar trair a sua esposa, nunca desejar outra mulher. Então, você vê que a santidade, ela é muito mais profunda, né? O que Jesus falou. Se você olhar e cobiçar uma mulher, você já pecou. Então, o campo da santidade é o campo do coração, é o campo do desejo, é o campo da volição, né? É o campo de você desejar aquilo que é do alto. Eu fico pensando nesse corpo glorificado que a gente vai ter, desejando só o que é de Deus. Amém, Senhor. Como eu quero que chegue, mas ainda não, Senhor, agora não. Aquelas já, mas agora, ainda não. Já, mas ainda não. Ele traz aí um ponto, né, do que você falou, que santidade não é mero obedecer de regras. E o Kevin DeYoung, ele é muito excelente na escrita, né? Um livro que eu incentivo muito vocês a lerem, porque ele é simples na sua escrita, mas ele é extremamente profundo e claro. Então ele diz, a palavra mero aqui é de extrema importância, porque santidade não é menos do que obedecer mandamentos. Afinal, Jesus não disse, se vocês me amarem, vocês desistirão de obedecer às regras e religião, e farão o que bem entenderem. Ele disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sendo assim, gente santa obedece. Mas isso não é um simples guardar de normas. Então, ele vem trazer aqui a questão muito mais ampla. Um ponto muito importante que ele traz para a galera aí da graça só graça, né? Deus é amor, eu vivo debaixo da graça e eu faço o que eu bem entender. Você barateia a graça, né? Uma graça barata. Eu vou dar uma de Paula agora e vou falar, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, porque ele fala, né, que o próprio Deus diz, se me amais, guardarás os meus mandamentos. É a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas essa santidade, ela é muito mais do que o mero obedecer de regras. Afinal, os fariseus, eles eram excelentes nisso. Né? Eles eram ótimos obedecedores. É isso. Eles eram ótimos em cumprir regras, mas ainda assim eles não agradaram ao Senhor. E é muito interessante ver como que Cristo lida com isso, né? De olhar para os discípulos e falar, vocês vão ter que exceder na moral deles. Vocês vão ter que ir muito mais além do que eles fazem. Que responsa. Né? Não é só obedecer. Eu acho que entra exatamente nesse campo do coração. De você vai ter que entender e desejar aquilo que você está obedecendo. Olhar para Deus e desejar aquilo que Ele é, e desejar aquilo que Ele faz e aquilo que Ele quer pra gente. Quando a gente, por isso que eu acho que é um campo que a gente tem que batalhar muito, porque a nossa natureza não condiz. Nossa carne vai lutar com o espírito exatamente por isso. Porque a nossa natureza vai querer aquilo que é pra gente, vai querer reter pra gente o que é de Deus, na verdade. E quando a gente olha para esse padrão, é um padrão
muito alto, né? Um padrão muito alto de ser santo como o Senhor é santo. É algo que vai além da lista, do checklist de eu preciso ser santo, então eu tenho que deixar de fazer isso ou aquilo. Só que a gente tem que pensar que a santidade, ela é possível. Porque Deus, na sua perfeição, Ele não nos ordenaria algo impossível para nós. Né? Então, a santidade, ela é um padrão a ser alcançado, a ser buscado. Né? A gente vive esse já, mas ainda não. Né? Nós somos santos pela obra que Cristo fez na cruz. Ele nos declarou santos, mas também Ele nos deixou essa tarefa de nos santificarmos na nossa caminhada, né? Que seria a santidade posicional e a nossa santidade que é alcançada como processo. Então, isso é uma bênção para nós, né? Para o nosso caminhar. Se a gente já fosse santo, não tinha por que a gente estar aqui. Se a gente já fosse integral, por quê, né? Porque não tinha nem por que Jesus vir, né? Não tinha nem por que Jesus vir. Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre a ambição pela santidade, né? A Paula vai vir aqui falar no Clube do Livro sobre Resgatando a Ambição, né? Que é um dos livros que ela mais gosta no mundo. E a gente estava conversando exatamente disso. O quanto a gente espera pouco do Senhor, o quanto a gente deseja pouco do Senhor. E a gente não crê totalmente nesse poder. A gente acha que a gente vai viver nessa vida mediana, de santidade mediana, pecando ali, pecando aqui, e tá tudo certo, eu vou me arrependendo, e aí eu fico assim, tá tranquilo. Quando na verdade é exatamente essa progressão na santificação que a gente tem que desejar. Ou seja, é sempre desejar mais daquilo, desejar mais dessa progressão. Eu tenho aqui um trechinho do livro que eu gostei muito, até postei foto no meu Instagram, que fala assim: não importa o que você professe, se mostra desprezo por Cristo, entregando-se ao pecado impenitente e habitualmente, o céu não é o seu lugar. Isso me quebrou. Sabe quando você lê? Eu li essa frase, eu fechei o livro e eu fiquei pensando: quantos pecados eu já não cometi dessa forma? Como um pecado de estimação, falando assim: ai, Deus vai me perdoar. Deus vai me perdoar por isso aqui. E eu entendi, quando eu li isso, eu falei assim: gente, o céu não é o meu lugar. Não é o meu lugar. Se eu passo a minha vida pecando habitualmente, olhando pra Deus como se Ele fosse um Zé Ninguém, eu tô desmerecendo, eu não mereço o céu, eu tô desmerecendo o meu Senhor. Então, acho que a gente tem que olhar pro caráter de Deus de forma, assim, mais cirúrgica, né? Olhar quem é Deus? O que Ele quer? Qual a vontade dEle? Pra que Ele me criou? E é um assunto meio, parece filosófico, mas é real. Porque a gente tem que entender o nosso propósito nisso, né? Sim, temos sim. E é muito forte essa questão, né, nós falamos dos cristãos que não se preocupam com isso, das igrejas que não se preocupam com isso. E os cristãos que se preocupam com isso, né, com santidade? Quando a gente vem falar sobre esse tema, que foi uma das razões pelas quais eu busquei ler esse livro, eu estava buscando especificamente dizer: Senhor, eu preciso ser mais santa, eu tô vivendo uma banalidade dentro do meu cristianismo. Eu acho que eu me vi num momento que eu já havia superado algumas coisas que ficaram lá para trás. Então, esse patamar, ele começou a se tornar fácil. E aí a gente se acomoda no que tá fácil e deixa de desejar o mais de Deus, de ser mais santo, de ser mais íntimo de Deus. Então eu me vi num momento de dizer: eu preciso de mais intimidade com o Senhor. Eu tô vivendo, eu tô aqui lendo os meus livros, eu tô aqui meditando, eu tô aqui liderando grupos na igreja, mas tá faltando algo, eu não tô sendo tão íntima de Deus. E intimidade com Deus, ela tá extremamente ligada com a santidade, né? Deus é um Deus santo, Ele não tem comunhão com o pecado. Então, quando eu tô presa nessa banalidade, e às vezes até de pecados não escandalosos, pecados pequenos, seja a negligência com a busca do Senhor, eu não tenho como ser íntima de Deus, né? Então, a gente tem que ver a santidade não só como algo possível, mas como um padrão a ser alcançado. Mas a pergunta fica: como alcançar esse padrão, né? O que é que eu tenho que fazer? Exato. Eu acho que tem
tem muitas questões que a gente tem quando a gente pensa na santificação, na santidade, como que existem brechas na nossa santidade, como que a gente não quer ser santo. Eu acho que esse é um ponto, a gente não quer ser santo, né? A gente quer os benefícios de ser santo, mas a gente não quer cumprir a santidade. É verdade. E quando a gente para pra pensar, a gente vai ficar meio desesperado. Isso é uma propensão do ser humano, a gente vai ficar meio desesperado. E eu acho que até pra gente experimentar esse desespero com base... Ai, Deus, eu preciso te buscar, sabe? Dá esse gás, né? Eu preciso do Senhor, né? Eu preciso do Senhor. Aqui no livro, ele pensa nisso, né? A gente... Então tá, eu quero ser santo. Aí eu começo a tentar fazer com o meu esforço, e aí eu vejo que eu sou incapaz e bate aquele desespero. Ele nos lembra do que está lá em Efésios 2:10, e ele fala, né? Deus espera que nós sejamos santos e nos confere graça para sermos santos. Afinal, ele nos criou para boas obras. Ele efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então nós temos essa graça de ser o próprio Deus que nos capacita para esse processo. É Ele que opera em nós o querer, é Ele que nos põe esse desejo de querer ser mais santos, e Ele mesmo faz a obra, né, em nós. E aí que chega a parte do alívio, né? Que a gente tava desesperado ali, ai meu Deus, tô errado. Mas aí vem a esperança de, ok, aquele que é fiel para começar, ele também é fiel para terminar a boa obra, né? E eu lembro, eu sempre falo de Efésios 1. Quem me conhece sabe que eu fico recitando Efésios a vida inteira. Que fala que nós temos todas as bênçãos espirituais celestiais em Cristo Jesus. Deus nos deu todas as bênçãos. Não fala assim, algumas, umas 5, 2. Não, todas as bênçãos espirituais. E eu parei pra meditar só nessa parte, eu fiquei tão deslumbrada com a graça de... Eu não tenho pouco de Deus. Ele não quer me dar pouco. Ele quer me dar tudo. Amém. E a gente, às vezes, não tem tudo porque a gente não quer. Que nem o irmão do filho pródigo. Né? A gente é preguiçoso. A gente não entende essa... A gente não entende mesmo. Nem eu tô falando aqui refletindo mesmo. De não entender a potência desse poder de Deus. De operar na nossa vida. Porque a gente olha os caras tops, né? Da teologia. A gente olha... Spurgeon, sei lá, um Calvino até, né, no meio presbiteriano, e aí a gente fala assim, nossa, esse cara é muito bom, meu, como que pode o cara escrever isso, muita intimidade com Deus, eu nunca vou ser assim, e aí a gente começa a se desmotivar, né, só que a gente serve, o poder não era deles, era de Deus, do Deus que estava neles, e se a gente crê que é o mesmo Deus, então a gente tem o poder de Deus para viver uma vida de piedade, de santidade, né, em exultação ao Senhor. E aí eu tô falando demais, Vicky, mas lembrando que tá vindo várias passagens na minha cabeça, lembrando da palavra, acho que é em Judas que tá, que Cristo vai nos apresentar ao Pai exultante, vai apresentar a sua igreja imaculada e irrepreensível de forma exultante a Deus. E pensar que a santificação, ela é o desenvolvimento, e Deus já falou o que vai acontecer depois dessa santificação, né? Ele deu o resultado pra gente. Vai ser glória, Cristo, né? Feliz com a igreja. Imagina, eu tive isso numa aula da faculdade, o professor falou assim, imagina, Jesus não vai apresentar a gente a Deus assim, foi isso que eu consegui fazer, viu? Tá assim, mais ou menos. Não, Jesus vai apresentar a gente exultante, de forma imaculada e irrepreensível. Não vai achar dolo na gente, não vai ter dolo na gente, não vai ter mácula, porque Cristo já vai ter feito todo o processo. E quando o professor falou aquilo, eu nunca tinha me ligado disso, e eu achei muito bonito, porque a gente não vê como que isso vai acontecer, mas Deus já está operando a santificação, né? Amém, Ele já está fazendo. E como você falou, é 100% Deus e também 100% nós, né? Deus opera o querer e realizar, mas Ele nos deu meios, Ele nos deu o dever também de sermos santos, né? Ele nos ordena a sermos santos. Então, esse livro, ele me trouxe várias reflexões, e no sentido de eu perceber também que muitas vezes eu estava sendo enganada pelo meu próprio coração na minha busca por santidade. Gente, que
Que coisa, coração Muito enganoso, né? O coração é desesperadamente corrupto. Corrupto. Inclusive, quando nós estamos buscando coisas que Deus deseja para nós tendemos a ser enganados pelo nosso coração. Então, acho que uma experiência, uma reflexão que me trouxe foi ver que eu estava buscando a santidade para resolver determinados problemas. Então, eu preciso ser santa para que eu pare de fazer algo. Eu preciso abandonar determinado pecado, então por isso eu busco a santidade. Vou citar exemplos agora gerais. Uma pessoa tem muita dificuldade com a mentira, ela busca o aconselhamento bíblico, a palavra ou a leitura desse livro, querendo parar de mentir. E ela vai buscar Deus para parar de mentir. Ou se ela tem problemas mais profundos na área sexual, por exemplo. O livro ele tem um capítulo específico para tratar da imoralidade sexual. Então, eu quero parar de praticar tal ato que é imoral e eu vou buscar a Deus por isso. Eu vou buscar a ser santo por isso. Qual que é o engano aí? Eu não tenho que buscar a Deus para resolver determinado problema. Eu tenho que buscar o Deus da solução. Eu tenho que ter prazer em buscar o meu Senhor. E a resolução desses problemas, ela vai ser resultado da minha busca e da minha intimidade com o Senhor. Quando eu tenho essa busca causídica, eu vou abandoná-la assim que eu consigo amenizar o problema. Ou eu vou me frustrar na primeira vez que eu cair. Isso é muito recorrente, né? Porque eu acho que isso revela o nosso próprio coração. Porque às vezes a gente tá ali, uau, eu tô incrível, gente, minha vida espiritual tá alavancando. E aí, com esse pensamento que você falou, e quando a gente cai, a gente demora pra levantar de novo. Sim. Porque como diz, né? Quanto mais alto a gente chega, maior a queda. Quando a gente vai com tenta achar subsídio pra nossa própria força, a gente vai cair, vai ser feia a queda. Pra levantar de novo é difícil. Por isso que eu acho que tudo... Acho não, né? A Bíblia fala que a gente tem que começar com a humildade, né? Mateus 5 ali nas bem-aventuranças. A gente tem que começar sendo ensinável pelo Senhor. Sendo ensinado pelo Senhor. Tendo cuidado, se você estiver de pé, cuidado para que não caia. A gente tá ali vendo a progressão do Senhor, tendo gratidão, porque Deus está nos levando a uma vida de santificação. Mas... vigilante pra nossa carne não lutar contra nós, pra gente não cair na própria soberba, né? Quem estiver de pé, vigie para que não caia. E nós temos essa tendência de ser soberbos da nossa santidade, né? E esse é um grande pecado, a gente já não está sendo santo, né? Mas é um grande perigo também, quando você começa, então eu sou superior porque a igreja não fala sobre santidade, os meus amigos não se importam com isso, eu vou querer ser santo. E aí eu me arrogo de um poder de julgar o outro, de me sentir acima do outro, e eu caio nessa arrogância da santidade. Então, de todo jeito a gente tem pecado, né? E aí Deus vai revelando também o nosso coração para ser tratado, né? Imagina se Deus nos pegasse a partir do momento que a gente se converte e ali, então, Ele resolvesse tratar todos os nossos problemas de uma vez. Seria insuportável, porque Deus ia nos dilacerar, assim. Ele ia tirar coisas que estão tão enraizadas no nosso coração que ia destruir o nosso coração. É você imaginar o pecado como fazendo raízes no seu coração. E às vezes essas raízes são tão profundas que você tira um pedaço, mas ela já se desenvolveu em outro lugar. Então Deus vai tratando isso por fases também, né? É um processo. É a caminhada. É a caminhada toda, né? Eu lembro, eu não sei se você já leu Nárnia. Sim, sim. Nossa, eu amo esse livro, gente. Inclusive, vamos falar dele aqui no Clube do Livro, sim. Boa. Tem uma parte do livro, e até no filme Nárnia, se você já assistiu, você vai saber, que é a parte do Eustáquio. Que ele era um menino arrogante, petulante, chatinho. E aí ele se transformou num dragão pela ganância dele, porque ele queria... achou uns ouros lá de dragão, e aí ele queria pegar tudo pra ele e acabou se tornando um dragão. E aí, quando ele se encontra com Aslan, né, que é uma representação figurativa de Jesus, que o C.S. Lewis fez,
ele tentava tirar aquela pele de dragão, né? Ele tentava, aquilo doía, ele tentava tirar e não conseguia, porque ele não aguentava mais ser um dragão. Só que quando ele viu Aslan, ele olhou pras garras de Aslan e tomou um susto, né? Meu Deus, o que esse leão vai fazer comigo? E quando Aslan vai e coloca as garras nele, começa a tirar as escamas de dragão, né? Começa a tirar. Ele narra depois que foi a dor mais excruciante que ele sentiu. Mas foi o maior prazer que ele teve na vida, ter sido transformado por Aslan. De volta a ser um menino. E agora ele era um menino, só que ele era um menino legal agora, conhecedor de Aslan, né? Eu sempre cito essa parte porque eu chorei lendo essa parte. Eu acho incrível. É a mesma sensação da santificação. É uma dor, você sente dor de ser tratado, porque você tá sendo humilhado ali. Dói. Mas é um prazer imenso ter o Senhor te tratando, né? É uma bênção, né? Outra analogia é dar unha encravada. Uhum. Dói pra tirar, mas depois que tira, Nossa, né? um alívio. Você fica leve, né? Fica leve, é uma bênção. Só que nesse processo, sempre haverá resquícios de corrupção em nós, é o que o Kevin DeYoung fala aqui do livro. Mas pelo poder do Espírito Santificador de Cristo, o verdadeiro crente haverá genuinamente de crescer em graça. Então, Deus opera em nós a obediência por meio de sua graça, através de sua graça, né? Então, ele vai fazendo esse processo. Mas, às vezes, a gente acha, né, no nosso achismo, na nossa ilusão, na nossa arrogância, que a gente vai chegar num patamar de não retroceder mais. E aí, quando a gente se vê ressuscitando pecados lá de trás, ou quando a gente se vê caindo, isso dói muito mais do que teria que doer. Às vezes não dói pelo fato de o pecado ser uma ofensa a Deus, mas dói porque nós erramos, dói por causa da nossa arrogância. Pelo nosso orgulho, né? Pelo nosso orgulho. E eu acho que nesse processo, nessa caminhada, algo que eu entendi é que a santificação, ela não é uma escadinha que você sobe. E ele fala disso, né? Ele fala, né? A santificação, ela é um prisma, é como se fosse um prisma. Ele tem diâmetro, ele tem profundidade, ela é em 3D. A santificação. Tem beleza, né? Tem. E ela não é uma escadinha no sentido de que você só vai linearmente. Tem coisas que, às vezes, você não vai sair do mesmo degrau, mas Deus está tratando dentro daquele patamar. Então, existe a graça para quando você cair, existe a graça do Senhor para você recomeçar, e por outro lado, você não pode se acomodar nisso, né? Não pode cair, não, eu vou pecar e Deus vai me perdoar e tudo bem. Aí você não entendeu a santificação. Aí você não entendeu. Você não entendeu a santidade. É muito bonito entender dessa perspectiva que a gente está falando e que o Kevin trata com tanta maestria, porque ao mesmo tempo que Deus é rigoroso com as regras e com o que ele põe pelo próprio ser dele, ser santo, ele também é misericordioso. Então, é como se um senhor desse um trabalho muito difícil para o seu servo cumprir, mas ele dá todos os instrumentos necessários para que ele cumpra aquele requisito, para que ele cumpra aquele trabalho. Sim. Então, é Deus sendo rigoroso, mas sendo misericordioso ao mesmo tempo. E a recompensa que ele prometeu, ele é tão generoso que ele mostrou qual seria a recompensa. Então a gente vai vislumbrando. Não é porque a gente vai fazer pelo que a gente vai receber. A gente vai fazer por ele, por amá-lo, mas a gente já vislumbra a esperança da eternidade. A gente vislumbra aquilo que vai acontecer quando a gente tiver esse resultado, né, da santificação. Pensar na eternidade no dia a dia, né? Eu tô com vontade de chorar já. Amém. Mas pensar que nessa vida aqui, que tem tanta corrupção, que tem tanto pecado, que tem tanta coisa errada, ainda assim Deus nos dá o vislumbre do reino dele, dia após dia, pra gente viver a santificação, pra gente olhar pra ele, olhar pra eternidade e ter momentos de suspiro de alívio, porque ele tá com a gente, porque ele está em nós e através de nós e operando para que a santificação seja algo dentro da igreja como corpo e individualmente, né? Amém, que bênção. Vicky, eu quero chorar, gente, vocês me desculpem, mas eu choro direto. O Clube do Livro é assim. Eu queria te pedir para você deixar um incentivo para as pessoas se
tornarem mais santas. E não só por ler o livro, mas por amarem o Senhor. Amém, que responsabilidade. Eu vou falar mais uma vez sobre o que Deus tem feito na minha vida. Meu incentivo para vocês é não só leiam, porque eu me vi em um momento de ler, buscar ler e ver que eu não estava vivendo. E inclusive esse ver vem do Senhor, né? Aquele perceber onde estamos errando vem do Senhor. Então meu incentivo para você é deixe de ser preguiçoso. Busque disciplina no Senhor. Santidade, ela está relacionada também à disciplina. Nós precisamos diariamente ser renovados na palavra. Nós precisamos ser íntimos do Senhor. Não tem como eu querer ser santo sem ser íntimo do Senhor, porque é Ele que me santifica. Quanto mais perto do Senhor você estiver, menos você vai pecar. As coisas vão se tornar mais fáceis na tua vida, mais você vai se deleitar na presença do Senhor. Então, se você está buscando vencer alguma luta, não busque só ultrapassar essa fase, busque o Deus que te faz vencer todo o jogo. Nossa, show de glória. Não tem nada a acrescentar. Vicky, sabe, eu acho que você sempre vai ser muito boa em fazer conclusões de livros. Inclusive, tô esperando o livro que a Vitória vai escrever, gente. Coloca aí no chat o que vocês acham. Ô, Glória! Vitória, escritora. A Vicky também escreve artigos para Conselho para Meninas, Isso. né? E é um site muito abençoador. Entra aí na internet, coloca aí Conselho para Meninas. Tem o Instagram, né? Sim, tem o Instagram. Como Posso que falar é? de um artigo sobre esse tema? Pode. Eu escrevi recentemente para o blog um artigo sobre esse tema que o título era O que faço com o meu desejo. Então ele entra um pouco na questão da imoralidade sexual, e o que nós fazemos com o nosso desejo. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos. E às vezes mesmo cristãos e buscando a santidade, nós vamos enfrentar problemas nessa área. Então eu abri o coração lá e falei um pouco sobre o que Deus fez na minha vida e tem feito. E espero que ajude vocês se alguém enfrentar qualquer dificuldade nessa área, maior ou menor. O título é O que faço com o meu desejo. Show. Aqui você já tem recomendação de livro, de artigo, de blog, de tudo. Você não sai desamparado da IPPTV, gente. Ninguém pode reclamar disso. Eu quero agradecer a sua presença, telespectador. Eu quero apresentar a Vicky aqui para mais vezes. Quero chamar a Vicky aqui para mais vezes. Ela vai estar aqui, companheira fiel escudeira. Vicky, muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo o bate-papo, foi muito bom. Nos levou a ter mais reflexões sobre a santidade. Que Deus continue te usando. Amém. E eu quero falar aqui para você aí de casa. O Clube do Livro tá sem desafio, Letícia? Como assim? Não tá sem desafio. Porque o desafio é de alto padrão aqui hoje. O desafio é pra você aí de casa. Você que tá me ouvindo, eu quero ser bem aqui, direta pra você. Seja mais santo. Esse é o desafio que não é a Letícia que está propondo. É o próprio Deus que propõe pra gente nas Escrituras. Sede santos, porque eu sou santo. Que eu e você, a gente tenha isso como desafio diário pra nossa vida. Não é um desafio do Clube do Livro, é um desafio do próprio Deus. Seja mais santo, seja santo como eu sou santo. Tenha o desafio no seu coração de ser alguém que vai influenciar pessoas a olharem para o Senhor pela sua própria vida. Que as pessoas olhem para nós e enxerguem Cristo, enxergam Deus, e elas possam se voltar ao Senhor por conta disso, pelo reflexo dele. Eu sou muito grata pela IPPTV. Eu peço que você coloque aqui nos comentários o que você achou desse livro, se você já leu, o que você mais gostou dessa conversa, e a gente tem esse bate-papo como irmãos, que a gente cresça em santidade no Senhor. O Clube do Livro fica por aqui, mas já a gente volta. Tchau, tchau.